Doutor Reale, o senhor é coautor do pedido de impeachment que resultou no afastamento da presidente Dilma Rousseff. Numa análise comparativa, o senhor diria que hoje a situação do presidente Bolsonaro, do ponto de vista criminal, ela é mais precária do que a Dilma? Haveria mais elementos para afastar o Bolsonaro do que havia em relação a Dilma Rousseff? Bom, com relação a Dilma, tem que lembrar que alguns aspectos foram eliminados do pedido pelo Cunha, especialmente com relação a toda a questão da corrupção sistemática e do que acontecia na Petrobras. Então, não era só pedalada. Pedalada era muito séria, porque ela levou à recessão que nós vivemos até hoje no país. Tá? Mas não era só isso. Mas, evidentemente, que os casos de a reiterada conduta de Bolsonaro é muito mais grave, sem dúvida nenhuma, né? Porque ele compõe um rol excessivo de fatos, né? Que vai desde a falta de dignidade e decoro para o exercício do cargo, afronta às instituições democráticas, a participação em movimentações contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal Federal, né? Ao mesmo tempo, a questão da pandemia, né? Ou seja, é reiterada a conduta dele de afronta às determinações da Constituição no artigo 85 e a Lei 1079, que é a Lei da Responsabilidade. Ou seja, o problema todo é um problema, hoje, nem tanto político, no sentido de que ele não poderia ser aprovado. O problema dele é que existe essa barreira que é inadmissível no nosso presidencialismo de coalizão, essa barreira de poder o presidente da Câmara e evitar que o pedido de impeachment seja apreciado, né? Ou que o processo seja instaurado por via da omissão do Procurador-Geral da República. Isso é que complica ainda mais o já complicado presidencialismo que nós vivemos. Bom, caso seja analisado e caso o impeachment aconteça, o presidente Bolsonaro pode se beneficiar do precedente Dilma em relação a se candidatar nas próximas eleições, porque isso foi colocado também quando se votou o impeachment da Dilma, né? Ela não perdeu o direito de se candidatar. Isso pode acontecer também? Como é que o senhor analisa isso? É possível. Fala-se sempre do precedente Dilma, mas o precedente é o presidente Collor. Ou seja, quando o Collor renunciou, o Senado pôs a seguinte questão: ele renunciou e, por ter renunciado, não se deve aplicar a pena de perda dos direitos políticos. O Senado entendeu que eram duas penas diferentes. Ele não perderia o cargo porque tinha renunciado, mas podia se aplicar a pena de perda dos direitos políticos. E assim fez. O Collor entrou com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, que à época, inclusive, era composto por Paulo Brossard, um monografista do impeachment, escritor de um trabalho fundamental sobre o impeachment. E Paulo Brossard também aceitou a ideia de que a aplicação da pena de perda dos direitos políticos era separada da pena de perda do cargo. E aí o Supremo entendeu que as penas deveriam ser aplicadas separadamente. E entendeu que era possível aplicar ao Collor a pena de perda dos direitos políticos, mesmo não se aplicando a pena de perda do cargo. Quando houve o julgamento da Dilma, o Lewandowski conversou comigo, eu era o proponente do pedido de impeachment, e me disse, nós somos colegas de faculdade de Direito, ele me disse, olha, existe esse precedente do Supremo Tribunal Federal. E se não seguirmos o precedente do Supremo Tribunal Federal, poderá haver uma judicialização e poderá haver um questionamento do julgamento. Eu disse, eu não quero qualquer questionamento. Eu prefiro que se julgue, que se coloque em separado o julgamento
da perda dos direitos políticos, porque eu não quero judicializar. E foi assim feito. E o Senado, então, até por força de Renan Calheiros, acabou não aplicando a Dilma a perda dos direitos políticos, o que para ela foi até pior, porque ela acabou sendo julgada pela população de Minas Gerais e tirou o 4º lugar numa disputa ao Senado. Mas fica essa questão, dizendo que foi no caso Dilma, não, foi lá atrás, no caso Collor, já decisão do Supremo Tribunal Federal. Uhum. O que vai acontecer se Bolsonaro for objeto do impeachment é que deverá haver, a meu ver, novamente o julgamento separado da perda do cargo e da perda dos direitos políticos. Então, pode ser que lhe seja aplicada a pena dos direitos políticos. Não é porque ele aconteceu com Dilma que não houve a perda dos direitos políticos que com Bolsonaro não haverá a perda dos direitos políticos. Ele poderá lhe ser aplicada a pena de perda do cargo e a pena de perda dos direitos políticos. Não se repete, a não ser que ele seja aplicada a pena de perda do cargo e não aplicada a pena de perda dos direitos políticos. Não é? Então, não é repetição obrigatória. Não é? Agora, é pensar muito longamente que vai ter esse processo de impeachment do Bolsonaro nessa altura do campeonato, com o Lira à frente da Câmara dos Deputados. E do julgamento do TSE, o senhor acha que pode sair alguma coisa do processo lá? Poderá haver, aí é diferente, precisa ver se o julgamento ocorre em tempo hábil, não é? Porque haverá um julgamento, ainda haverá investigação, haverá um processo, depois um julgamento, e desse julgamento haverá também, eventualmente, recurso ao Supremo Tribunal Federal, para que em tempo hábil haja a aplicação de uma sanção que inviabilize, como condenação em tribunal superior, inviabilize a sua elegibilidade. Tudo corre contra o tempo. Não é? E aí é difícil de fazer qualquer prognóstico.